Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música, mais uma aula de teoria e nós vamos agora para o último assunto que envolve a teoria para nossa prova e é o assunto mais difícil em termos de teoria. É o assunto que mais dá dificuldade para as pessoas que querem aprender sobre música. É um pouco complicado, não é só um pouco complicado, é muito complicado, porque ele trabalha uma questão muito abstrata, que é o você sentir a diferença de som. Eu estou falando do assunto tonalidade. Tonalidade, pessoal, nada mais é do que a alteração que os sons vão sofrer. Os sons, eles possuem os sons possuem nomes, eles possuem a sua própria vibração natural, certo? É dada como natural. Só que essas sonoridades, elas podem se alterar, elas podem sofrer algumas alterações. E quando eu vou falar de um instrumento para o outro, quando eu vou falar do que o instrumento está executando, eu preciso que haja uma compensação para que os dois timbres sonoros se igualem, como se fosse a voz de um homem e a voz de uma criança, certo? O homem tem a voz muito mais grossa do que a voz de uma criança. Então, para que os dois consigam cantar juntos no mesmo timbre, a criança vai ter que o adulto vai ter que deixar a voz mais fina, a ponto de ficar num canto, onde a criança vai poder engrossar um pouco a voz para que os dois consigam ficar na mesma linha sonora, certo? Então, essas alterações que a gente está vendo do som, que é para que o adulto fique com a mesma voz da criança e a criança fique com a mesma voz do adulto, eu vou chamar de alteração, tonalidade, certo? Tom, ok? Então, é um assunto que realmente pede um pouco de atenção. E aí a gente volta lá para aquele assunto que a gente teve, né? A escala é extremamente importante para a compreensão desse conteúdo, pois é a partir dela que verificamos as alterações nas notas, uma após a outra e, por fim, em um todo. Cada nota da escala, independente de qual seja essa escala, recebe nomes, certo? Então, quando eu estou falando da tonalidade, eu vou estar falando da diferença de som das notas. E onde eu consigo verificar essas diferenciações dessas notas é justamente na escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Como eu estou diferenciando uma nota da outra, eu vou poder trabalhar justamente essas alterações para que elas se encaixem. Então, quando eu tenho a primeira nota, quando eu tenho a segunda nota, quando eu tenho a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, que é a que fecha o ciclo da escala, né? E independente se é a escala de dó, que vai começar com dó e terminar com dó, a escala de ré, que começa com ré e termina com ré, a escala de mi, que começa com mi e termina com mi, independente. Quando eu estou falando das escalas em si, eu estou falando da diferença de sons que elas possuem. E essas diferenças de sons, eu vou precisar ficar atento a elas para que elas se encaixem umas nas outras. E aí, para isso, eu estou nomeando cada uma delas, cada grau da escala. Opa, presta atenção no nomezinho. Grau da escala. O que é grau da escala? É em que ordem ela está na sua escala. Por exemplo, a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? 8, né? Certo? Qual é a primeira da escala de Dó? Dó, né? Qual é a segunda da escala de Dó? Ré. Qual é a terceira da escala de Dó? Mi. Qual é a quarta da escala de Dó? Fá. Qual é a quinta da escala de Dó? Sol. E assim sucessivamente. Professor, e na escala de Mi? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Qual é a primeira da escala de Mi? Mi. Qual é a segunda da escala de Mi? Fá. Qual é a terceira da escala de Mi?
Sol. Qual é a quarta da escala de Mi? Lá. Qual é a quinta da escala de Mi? Si. E assim sucessivamente. Então, todas as escalas, elas têm, isso a gente chama de intervalo. Essa distância entre essas notas. Então, são os graus da escala. E cada grau também recebe um nome. E aqui estão elas. Se é a primeira nota da escala, eu vou chamar ela de tônica. Qual é a tônica da escala de Dó maior? A tônica da escala de Dó maior é Dó. Qual é a tônica da escala de Si maior? É o Si. Qual é a tônica da escala de Lá menor? Lá. E assim sucessivamente. Eu chamo toda a primeira nota da escala, eu vou chamar ela de tônica. E a partir dela, eu conto as outras. A segunda nota, o segundo grau da escala, eu vou chamar de supertônica. Ou seja, a nota seguinte. Qual é a supertônica de Dó? Ré. Dó, Ré. Qual é a supertônica de Sol? Sol, Lá. É Lá. Nas outras provas, muita gente não sabia responder isso daqui. Mas a grande maioria dessas pessoas não sabiam porque elas não se lembram da ordem da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aí quando eu digo assim, ó, qual é a tônica, qual é a supertônica de Lá? Não se lembra que depois do Lá vem o Si. Aí acaba respondendo Sol, acaba respondendo Fá, acaba respondendo Dó, porque não se lembra que depois do Lá vem um Si. Só se lembra se disser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não sabe lembrar Sol, Lá, Fá, Sol. Não sabe se lembrar desse daí. Então fica a dica aí para vocês. Se você está tentando fazer essa prova e precisa dessa questão, lá você precisa saber a ordem da escala direitinho de cabeça. Precisa saber de cabeça. Porque se eu perguntar, por exemplo, qual é a mediante? A mediante é a terceira. Então, qual é a mediante de Sol, por exemplo? A mediante de Sol, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, né? A terceira nota. Tá aqui, ó, a terceira, ó. O terceiro grau da escala. Então, Sol, Lá, Si. Então, a mediante de Sol é Si. Sol, Lá, Si. Qual é a mediante de Fá? Fá, Sol, Lá. Qual é a mediante de Si? Si, Dó, Ré. Pronto. E aí eu vou seguindo. Então eu tenho essa ordem em cada um dos graus da escala, que é tônica, supertônica, mediante, o quarto grau subdominante, o quinto grau dominante, o sexto grau superdominante, o sétimo grau sensível ou subtônica. Eu sempre escutei mais vezes sensível, então eu não vou estar cobrando esse negócio de subtônica não. E tônica de novo, porque como no grau da escala o nome da nota, da última nota é igual ao nome da primeira, então tanto a primeira como a oitava tem o nome de tônica, beleza? Professor, eu preciso decorar isso? Para essa prova você vai precisar. E isso também vai muita necessidade de você compreender como esses graus se trabalham entre si, principalmente na hora que eu vou transpor, na hora que eu for fazer arranjos, quando for na hora que eu estiver tocando com outras pessoas, eu preciso ter um conhecimento sobre os graus da escala, sobre os acordes, sobre a questão da tonalidade em si. Então, quanto mais coisas você souber, melhor. Certo? Mas é claro que eu não vou ficar dentro da sala de aula, você tocando, e aí chega lá, ei, olha a subtônica aí dessa tonalidade. Eu não vou, né? Então, é importante você ter o conhecimento, né? Principalmente porque ninguém sabe quem pode lhe cobrar um dia, né? Beleza? Pronto. Então isso aqui é um passo um passo que é um pouco chato, mas é muito importante. Beleza? Aí eu venho aqui para vocês, mostrar para vocês as figuras que alteram o som das figuras, certo? Eu tenho as notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e dentro da escala Dó, né? Então eu tenho as 7 notas da escala que elas são naturais, só que eu posso alterar elas, eu posso deixá-las um pouquinho diferentes. Por exemplo, eu tenho, deixa eu botar aqui para você. Eu tenho a nota Dó,
e eu tenho a nota Ré, certo? O que que acontece aqui? Eu tenho a nota Dó e eu tenho a nota Ré. Entre essas notas, tem uma diferença de som, né? Dó, Ré. Só que eu posso ter uma nota, que nem é Dó e nem é Ré. E aí essa diferença, essa nota que não é nenhuma e nem outra, é uma nota acidentada. Então, os acidentes, eles servem para exemplificar esses acidentes, eles servem para justamente demonstrar quando uma nota deixa de ser ela, mas não é a sua seguinte, certo? No caso aqui, ou pode ser que eu esteja transformando essa nota e eu preciso de muito mais para poder transformar ela numa outra. Eu explico já já, certo? Então, quando uma nota ela é alterada, ela sofre alguma alteração, eu digo que ela sofreu um acidente. E aí eu tenho dois tipos de acidentes. Aliás, eu tenho 4 tipos de acidentes, né? Eu tenho alguns tipos de acidentes que alteram essas notas, certo? Que no caso eu tenho o sustenido aqui do lado, ó. Tenho o bemol aqui, e aí eu tenho o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Vamos se focar primeiro aqui, ó, no sustenido, nesse joguinho da velha aqui, certo? Esse joguinho da velha, o hashtag, ou seja lá como vocês queiram chamar, ele altera a nota, fazendo com que a nota fique mais aguda. Nesse exemplo que eu dei para vocês agora, no programa ali, é que o Dó deixou de ser Dó. Dó, Dó. Só que ele não virou Ré. Ele não. Dó, Ré. Ele ficou Dó, Dó. Então, como ele ficou mais agudo que o Dó, ele não é mais Dó. Mas também ele não é tão agudo para ser Ré. Então, ele não é Ré. Então, ele parou no meio. Ele aumentou meio tom. Então, esse é o trabalho do sustenido. Aumentar meio tom. No caso do bemol, ele está vindo de uma nota e aí ele ficou mais grave. Então, ele veio do Ré, ele ficou mais grave. Ele não é mais Ré, porque ele ficou mais grosso que o Ré. Ré. Mas também não é Dó. Ré, Dó. Então, ele ficou no meio do caminho. Eu transformei o Ré e ele deu uma voltinha. Ele retornou, ele retrocedeu. Como ele retrocedeu, ele se modificou, ficou com um outro som. Só que ele não voltou para o Dó. Ele ficou no meio do caminho. Então eu chamo ele de Ré bemol. Então, quando eu estou indo, eu saí do Dó, eu usei o sustenido e ele deixou de ser Dó. Dó, Dó. Certo? Ok? Ele deixou de ser Dó. Mas não virou Ré. Certo? E aí acontece também com o Ré. Certo? Ele deixa de ser Ré. Mas mas ele não virou Dó. E aí é que vem uma coisinha que as pessoas não conseguem compreender com tanta facilidade. Se eu pegar, deixa eu apagar aqui para poder ficar mais fácil de compreender, certo? Se eu estou saindo do Dó, aumentei meio tom, ele deixou de ser Dó, mas não virou Ré. Ele ficou no meio do caminho Dó sustenido, certo? Agora, eu estou aqui no Ré e eu deixei de ser Ré e eu estou voltando. Aí, no caso, eu estou deixando de ser Ré e estou voltando. Então, ele ficou no meio do caminho também. Não ficou? Aí é que vem, ó. Escuta.
Esse dó sustenido, né? Porque ele veio do dó e ficou dó sustenido e eu passei para o ré. Ele não, essa notinha aqui nem é dó e nem é ré, é dó sustenido. Aqui do mesmo jeito, essa nota veio e desceu. Ele nem é ré e nem é dó, é o ré bemol. Mas se você prestar bem atenção, os dois estão no mesmo lugar. Os dois estão entre o dó e o ré. A diferença é de onde ele veio. Então, o dó sustenido e o ré bemol é a mesma coisa. O dó sustenido e o ré bemol é a mesma coisa porque eles estão no mesmo lugar. Certo? Tem muita gente que se confunde com isso porque não consegue ver isso daqui, ó. Não conseguem ver que o acidente da nota ele está entre as notas. Tanto eu indo, que eu estou aumentando por causa do sustenido, né? Quando voltando, que eu estou aqui com bemol. Mas os dois acontecem no mesmo lugar. A diferença é que ele está saindo do dó e esse aqui está vindo do ré. Então, o dó sustenido e o ré bemol é a mesma coisa. No seu instrumento tem uma posição de dó sustenido. E essa posição de dó sustenido também é ré bemol. Certo? E isso acontece também com os outros acidentes. O ré sustenido, decorem isso daqui. O ré sustenido é a mesma coisa do mi bemol. Ré sustenido e mi bemol é a mesma coisa. Fá sustenido e sol bemol são a mesma coisa. Sol sustenido e lá bemol é a mesma coisa. E lá sustenido e si bemol é a mesma coisa. Se você decorar isso, quando você for pegar no seu instrumento, você não vai ter tanta dificuldade. Porque vai acontecer de vir nas partituras uma música que tem lá sustenido. Mas você aprendeu si bemol. Mas lá sustenido e si bemol é a mesma coisa. Porque isso também acontece o mesmo exemplo aqui. O lá e o lá sustenido, si. Si, si bemol, lá. Eles ficam no mesmo lugar. Ficam entre o lá e o si. Por isso eles têm o mesmo som. Por isso eles têm a mesma posição. Certo? Então tentem decorar isso daí. Porque isso vai aparecer muito durante a vida musical de vocês. Beleza? Essa parte aqui, ó, tá mostrando o que eu acabei de falar, ó. Só que aí tem um detalhe. Existem notas que não possuem acidentes. Porque a diferença de som, não esqueçam disso. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso nunca. Existem notas que a diferença de som entre eles é menor do que os outros. Quem tem uma diferença grande, eu chamo de tom. Por exemplo, do dó para o ré, a distância de som, a diferença de som entre um e outro, eu digo que é um tom, porque é cheio, é grande, é muito diferente o som do dó para o som do ré, pro ré. A mesma acontece com o ré e o mi. A diferença de som do dó, a diferença de som do ré para o mi, para o ré virar mi, é grande, eu chamo de tom. Só que existem notas que a diferença de som entre elas é menor. Isso eu chamo de semitom. Então, nunca esqueçam disso, ó. Tom é a maior diferença de som entre duas notas consecutivas. Tom é a maior diferença de som entre duas notas consecutivas. O que é semitom? Semitom é a menor diferença de som entre duas notas consecutivas. Ok? A maior diferença de som entre duas notas consecutivas, tom. A menor diferença de som entre duas notas consecutivas, semitom. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem notas que se eu colocar um sustenido nelas, ela vira a próxima. E se eu colocar um bemol nelas, ela vira a anterior. Que é no caso aqui, ó, o mi para o fá, ele possui um semitom. E o si para o dó, eu tenho um semitom também. Aí o que acontece? Se eu colocar um sustenido no mi,
Eu vou aumentar ele meio tom. Como a diferença de som do Mi para o Fá é menor que a diferença do som do Ré para o Mi, do Dó para o Ré, o Mi vira Fá. Então, toda vez que você vê assim, ó, Mi sustenido, você faz Fá. A mesma coisa do Si para o Dó. Se você colocar um sustenido no Si, ou seja, se subir o Si, se você aumentar o timbre do Si, ele vai virar Dó. Porque a diferença de som do Si para o Dó, a diferença de som do Si para o Dó é menor do que a do Lá para o Si, do Sol para o Lá, do Fá para o Sol. Então, por isso, eles são semitons. Se eu colocar um bemol no Mi, ele vai virar Ré sustenido, né? Mi bemol. Mas se eu colocar um bemol no Fá, ele vai voltar para o Mi, né? Porque também o bemol diminui meio tom. Igual ao sustenido. O sustenido aumenta e o bemol diminui. Certo? Então, se eu colocar um bemol no Fá, Fá bemol é o Mi natural. Dó bemol é o Si natural. Certo? Quanto mais vocês se acostumarem com essas ideias, porque assim, se eu for aqui explicar exatamente o que acontece, a questão dos comas, tons, semitons, todos esses detalhes, esses vídeos vão ficar enormes. O que eu quero que vocês entendam é que isso existe. E, por exemplo, essas informações que são o que vocês vão usar no dia a dia de vocês, é importante você saber como é que é, por que que é? É sim, mas é mais fácil para a gente saber o que usar. Por exemplo, Ré sustenido e Mi bemol. Eu expliquei, tentei explicar na verdade, de maneira muito reduzida, a semelhança entre o Ré sustenido e o Mi bemol, o Dó sustenido e o Ré bemol. Por que que os dois são iguais? Eu mostrei onde é que eles estão, né? Só que o importante dessa história todinha, se você não entendeu, é que quando você aprender a posição de Dó sustenido no teu instrumento, você vai ter aprendido ao mesmo tempo o Ré bemol. Então, na tua partitura, pediu Ré bemol, você sabe que é a posição do Dó sustenido. Ou se você aprendeu o Ré bemol, você sabe que é a posição de Dó sustenido. E assim sucessivamente com os outros também. No caso aqui também, na questão dos semitons e dos tons, eu tentei explicar a diferença de sons entre essas notas. Mas também, se você não conseguir compreender por exato, eu quero que você entenda que existem notas que elas vai ter acidentes, que no caso é o Dó sustenido, Ré sustenido, o Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol, Mi bemol e Ré bemol, mas eu não vou ter Dó bemol, eu não vou ter Fá bemol, eu não vou ter Mi sustenido, eu não vou ter Si sustenido. Porque se eu colocar acidentes nessas notas, elas vão virar outra nota natural. Mi sustenido vai virar Fá natural. Si sustenido vai virar Dó natural. Dó bemol vai virar Si natural. Fá bemol vai virar Mi natural. E isso tudo aqui é a explicação que eu trouxe. Beleza? Então, é essa a ideia. E por último, mas não menos importante, mas quase deixado no esquecimento, é essa questão aqui, ó, pessoal. Sobre os acidentes de clave, ou as armaduras de clave. Se você for olhar aqui bem direitinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho só para poder ficar mais visível. Ok? Se vocês forem olhar aqui, ó, quando eu não tenho, vai acontecendo aqui, ó, uma alteração na quantidade de sustenidos que aparecem na música. Numa música pode aparecer essa grande quantidade de bemóis sustenidos. E esses bemóis, esses sustenidos, vão falar para você quais são as notas que vão ser alteradas. Quando esses sustenidos aparecem ou não aparecem, eu tenho um nome para isso. Por exemplo, quando eu não tenho nenhum acidente, não interessa se você está na clave de Sol ou se você está na clave de Fá, ele tem um nome, se chama Dó maior. Por favor, vão anotando aí para vocês quando vocês precisarem poder usar. Dó maior, eu não tenho nenhum acidente, nenhuma nota vai ser alterada. Então, Dó maior, essa música é em Dó maior, então a música todinha ele não tem nenhum acidente na música, certo? Aí vem aqui, ó, o primeiro sustenido, ele está aqui na quinta linha. Quinta linha é o Fá.
Então, todos os Fás que você vê na música serão acidentados. Você vai aprender o Fá sustenido no teu instrumento e você vai ter que, toda vez que você tocar aquela música que está dizendo que tem aqui ó, um sustenido, você vai fazer todo o Fá sustenido. E eu vou te dizer, essa música ela é em Sol maior, certo? Sol maior tem um sustenido. Na clave de Fá ele fica aqui na quarta linha Fá. Então, para você saber quais são os acidentes que você vai ter que fazer, você tem que saber ler o pentagrama. Por exemplo, aqui ó, tá na quinta linha e tá no terceiro espaço. Quinta linha é o Fá, que a gente já viu, né? E o terceiro espaço é o Dó. Então, todos os Fás e todos os Dós serão sustenidos. Você vai aprender essas posições do seu instrumento na hora que você precisar. Então, toque o Fá e o Dó sustenido. E a tonalidade é Ré maior. Eu vou ditar todas elas. Você anota, porque isso é uma questão da prova. Beleza? É uma questão da prova. Eu vou cobrar isso aqui. Certo? Sem nenhum sustenido, Dó maior. Com um sustenido, Sol maior. Com dois sustenidos, Ré maior. E os acidentes quais são? O Fá e o Dó. Três sustenidos é o Fá, o Dó e o Sol, tom de Lá maior. Quatro sustenidos é o Fá, o Dó, o Sol e o Ré, tom de Mi maior. Cinco sustenidos é o Fá, o Dó, o Sol, o Ré e o Lá, tom de Si maior. Seis sustenidos é o Fá, o Dó, o Sol, o Ré, o Lá e o Mi, tom de Fá sustenido maior. Sete sustenidos, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si, tom de Dó sustenido maior. Agora para os bemóis, com um bemol, o bemol será no Si, tom de Fá maior. Anotem, volta o vídeo se você vê que eu estou falando muito rápido e decorem isso daqui, tá bom? Dois bemóis é o Si e o Mi, tom de Si bemol maior. Precisa dizer que é bemol maior, viu? Três bemóis, Si, o Mi e o Lá, tom de Mi bemol maior. Quatro bemóis, Si, Mi, Lá e Ré, Lá bemol maior. Cinco bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, tom de Ré bemol maior. Seis bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, Sol e Dó, tom de Sol bemol maior. Sete bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá, tom de Dó bemol maior, certo? Então, quando vocês verem essas armaduras de clave nas partituras, eles estão dizendo quais são as notas que serão alteradas. E quando alguém chegar para você, ó, vamos tocar a música tal, a música está em Mi maior. Se está em Mi maior, então você vai ter que tocar com quatro sustenidos. O Fá, o Dó, o Sol e o Ré. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Esse é o conteúdo mais difícil em termos de música. É o conteúdo que mais cobra das pessoas. É o conteúdo que as pessoas têm mais dificuldade de conseguir entender. E é uma questão mesmo abstrata. Eu não vou conseguir fazer você compreender por que a nota altera. Essa questão da diferença de som entre uma nota e outra é uma coisa muito abstrata. Se você não ouve, se você não consegue ver a diferença de som entre as notas, você não vai conseguir compreender isso daí. Então, o importante mesmo é que você tenha um conhecimento e você saiba ser funcional na hora que você for cobrado sobre essas coisas. Por exemplo, são quatro sustenidos, você vai saber Fá, Dó, Sol e Ré. Então você sabe que esses quatro sustenidos, quais são esses quatro sustenidos no teu instrumento, que você vai ter que usar esses quatro sustenidos no seu instrumento, certo? Então o importante é você saber
ter o conhecimento do que você precisa fazer para tocar legal. Beleza? Então, a gente encerra a nossa questão teórica com esse vídeo. A gente termina a questão de teoria musical, certo? Mas a gente vai passar agora para a questão dos instrumentos, beleza? Estudem, assistam esse vídeo, assistam outros vídeos que eu tenho aqui sobre tonalidade, que eu dou uma explicação bem maior, uma explicação mais completa sobre muitos assuntos, sobre questão de teoria da tonalidade. Não só sobre isso, mas também sobre os tempos das figuras, sobre os compassos, sobre as notas no pentagrama, certo? Porque isso engrandece muito o músico. Quanto mais o músico sabe, melhor. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.